pessoal! Nós somos da Universidade Estadual da Paraíba, alunos de odontologia do primeiro período, e hoje vamos estar falando brevemente sobre o sistema muscular. O nosso grupo é composto por mim, Érica, por Davi, Hanna, Vitória e também Letícia. Bom, para introduzir um pouco desse sistema muscular, é importante saber o que é um músculo, né? Tanto se fala, pouco se conhece. Bom, um músculo nada mais é do que um tecido do corpo humano que é composto por células especializadas, e a essas células nós denominamos de fibras musculares. As fibras musculares, elas são capazes de contrair e relaxar, e esse movimento ele ocorre geralmente em pares opostos, ou seja, quando um contrai, o outro relaxa. E eles são possíveis por causa dos nossos sinais nervosos, né? E também pela nossa moeda energética, que é o ATP. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá bom? No mais, a gente precisa entender que, já que a gente já sabe o que é um músculo e do que ele é composto, o que é então o sistema muscular? O sistema muscular é o conjunto de todos os músculos do corpo humano. Sabendo então que o músculo tem as fibras musculares que são responsáveis pelo movimento de contração e relaxamento, a gente subentende que ele é um elemento ativo do movimento. E uma curiosidade é que é a miologia, a área da anatomia, que estuda melhor sobre os músculos e seus anexos. Bom, nós temos três tipos de músculos, que são o músculo estriado esquelético, estriado cardíaco e estriado liso, cada um com suas propriedades, características, localizações diferentes, a qual nós vamos discutir agora. Bom, nós podemos diferenciá-las quanto ao sistema nervoso, localização e também aspecto histológico. Como assim? Vamos lá. Primeiramente, nós temos, por exemplo, o músculo estriado esquelético. Por que esse nome estriado? Bom, isso é um aspecto histológico. O aspecto histológico, ou seja, quando observamos a célula microscopicamente, nós vemos pequenos traços, pequenas linhas, que nós chamamos de estrias. Daí vem o nome. Músculo estriado. E por que esquelético? Bom, como o mesmo nome diz, porque está ligado aos ossos, ligado ao esqueleto, certo? Bom, esse tipo de músculo a gente tem controle sobre ele. Ele é voluntário, certo? O sistema nervoso dele é somático. Bom, isso já não ocorre no cardíaco. O músculo estriado cardíaco, nós não temos controle sobre ele. Ele é autônomo, ele é involuntário, tá? Os movimentos do coração nós não comandamos. Por exemplo, quando a gente está de frente para a pessoa que nós gostamos e estamos apaixonados, né? O nosso coração dá aquela acelerada. Bom, sobre isso a gente não tem controle algum. Então, é um sistema nervoso que é autônomo, ele é involuntário, compreende? E também é estriado, assim como o esquelético. Quando a gente observa microscopicamente, a gente vê estrias ali presente nessa célula. Já o músculo liso, como o próprio nome diz, quando a gente observa no microscópio, não vemos estrias. Também é involuntário, assim como o cardíaco, então o sistema nervoso ele é autônomo. Mas onde é que a gente pode encontrar nesse músculo liso? Já que os esqueléticos, esqueleto, cardíaco, coração. E o liso? O liso vai estar nos órgãos do sistema digestório, por exemplo. No estômago, no esôfago, certo? Esse músculo liso ele não tem estrias, tem um núcleo e é fusiformezinho, tá bom? Algumas curiosidades bem legais pra gente adentrar nesse mundo do sistema muscular é saber que o corpo humano possui mais de 600 músculos e dentre eles o masseter, que é esse músculo que está aqui na mandíbula, é o mais forte. Além disso, os músculos que controlam os olhos são os mais ativos. Eles realizam até 10.000 movimentos por hora. E o nosso sistema muscular ele é responsável por corresponder dentre 40% a 50% do peso total do nosso organismo, né? Mostrando aí a sua importância, né? Como ele está bem presente no nosso corpo de uma maneira bem geral. E agora vamos lá. Vamos entender essa contração muscular, como é que ela ocorre.
Primeiramente, o neurônio, ele vai enviar um sinal para o músculo, certo? Esse sinal, ele vai liberar uma acetilcolina. Essa acetilcolina vai ativar a fibra muscular. Lembra que são as células especializadas de músculo? Pois é. E aí, com essa liberação da minha acetilcolina, e eu faço com que o cálcio ele consiga sair do retículo sarcoplasmático, que é uma parte que contém essas células. Saindo o cálcio, ele vai permitir que a miosina se ligue à actina. Isso mesmo, as famosas actina e miosina, presentes nesse processo de contração muscular. E aí, com essa ligação, através da minha querida ATP, né, a gente vai ter que a miosina puxa essa actina e aí eu vou conseguir encurtar o músculo, aí eu vou conseguir a contração em si, né? Aí se esse sinal para, o cálcio volta para o retículo, a ligação se desfaz e o músculo relaxa. Então, tendo compreendido isso, tendo introduzido um pouquinho nesse sistema, compreendido que são músculos, de que são compostos, quais os tipos de músculos e entendendo um pouquinho da contração muscular, vamos nos aprofundar agora um pouquinho mais nesse assunto. A partir de agora, é relevante abordar o músculo esquelético. Esse músculo esquelético é constituído principalmente por uma grande quantidade de fibras musculares. Essas fibras musculares também vão estar na sua constituição subunidades menores que vão sucessivamente ser diminuídas. Esse músculo é dividido em duas porções, a porção central e suas extremidades. A porção central tem a cor vermelha por receber vascularização e é denominada de ventre muscular. Nessa porção predominam as fibras musculares, sendo caracterizada por ser uma parte de grande atividade do músculo e parte contrátil também. Já as extremidades é a parte mais branca e recebe o nome de tendão, por estar presente na parte mais periférica do músculo. A sua constituição é principalmente composta por tecido conjuntivo, por ser uma estrutura mais resistente e que é rica em colágeno, para estabelecer a função de conexão com os ossos de maneira mais efetiva. As extremidades também possuem outras estruturas, como por exemplo a aponeurose, que também é composta por tecido conjuntivo. Basicamente, ela é uma membrana que envolve os grupos musculares, ajudando o músculo a se fixar no esqueleto e nos outros músculos. Esse tipo de extremidade apresenta-se na forma de lâminas e leques. Existem também outra estrutura importante que pode ser confundida com a aponeurose. Ela é a fáscia. Ela, ao invés de ter tecido conjuntivo, ela tem tecido fibroso que se aloja profundamente na pele ou reveste os músculos e os órgãos. Essa estrutura permite resistência e aumenta a eficiência da contração. Já a aponeurose é uma extensão tendínea que conecta as partes que ele se movimenta. Ainda falando sobre as extremidades, também tem a presença da estrutura dos tendões. Eles são compostos por fibras colágenas, onduladas em paralelo e são ligeiramente elásticas. Também tem a presença dos ligamentos, que são estruturas adaptadas para exercer a função de transmitir as cargas do músculo para o osso ou do osso para o osso, fazendo com que haja uma melhor distribuição da carga do peso. Exemplo é o músculo gastrocnêmio, que fica na parte posterior da perna, e também os ligamentos. Uma parte importante de trazer também para os anexos musculares, que faz parte de toda essa atividade dos tendões, dos ligamentos, da porção central,
são os anexos musculares. No funcionamento dos ligamentos, vai ter a presença das articulações, que vão estar presentes no músculo. São estruturas em forma de bolsa, contendo líquido sinovial, que permite aos tendões o deslizamento sem o atrito com o movimento das articulações, como por exemplo a bainha tendínea ou sinovial e a bolsa sinovial. As bainhas tendíneas são estruturas que formam pontes ou túneis entre as superfícies ósseas, sobre as quais deslizam os tendões, e a sua principal função é conter o tendão para permitir um deslizamento dos tendões mais facilitado. Também, outra estrutura que é também um anexo muscular é a bolsa sinovial, que vai estar presente entre os músculos ou entre os músculos e os ossos. Elas são pequenas bolsas contendo líquido sinovial que vai permitir um melhor deslizamento muscular. Outra parte importante dos músculos são as camadas musculares, que são camadas de tecido conjuntivo responsáveis basicamente pela proteção contra lesões dos músculos, permitem a passagem de vasos sanguíneos e mantém a estrutura do músculo. São 3 camadas: o epimísio, perimísio e endomísio. O epimísio é a camada mais externa de tecido conjuntivo que envolve o músculo inteiro. Forma uma espécie de bainha ali que protege o músculo e o une a outros tecidos. O perimísio é uma camada mais espessa que está ali no meio, que vai agrupar as fibras musculares em feixes chamados de fascículos. Fascículos é justamente isso, é um conjunto de fibras que vão ser responsáveis ali, importantes, na questão da contração muscular. Já o endomísio é uma camada mais fina que vai envolver cada fibra muscular individualmente. Nessa imagem dá para perceber cada camada individualmente. O epimísio ali envolvendo o músculo de forma inteira, de forma mais externa, o perimísio mais no meio e o endomísio envolvendo ali cada fibra muscular individualmente. Falando agora sobre origem e inserção, cada músculo vai ter uma origem e uma inserção específica. Mas o que é cada uma dessas coisas? A origem é a extremidade do músculo que se prende à peça óssea que não se desloca. Por isso também é chamado de ponto fixo. Já a inserção é a extremidade do músculo que se prende à peça óssea que se movimenta, chamado também de ponto móvel, justamente por isso. Como, por exemplo, no músculo bíceps braquial, a sua origem está na escápula, já a inserção no rádio, no antebraço. Então, quando o bíceps se contrai, a inserção, que está no rádio, puxa o antebraço para cima, flexionando o cotovelo, enquanto a origem, que está no ombro, permanece fixa. Bom, os músculos, então, eles podem ser classificados de diferentes formas, quanto à sua origem, inserção, forma e arranjo, ventre, tipo de ação, função e tipo de contração. A classificação com relação à origem ou número de cabeça se dá quando os músculos se originam por mais de um tendão, podendo ser 2, 3 ou 4 cabeças de origem. Alguns exemplos são os bíceps, tríceps e quadríceps. O bíceps, então, com 2 cabeças de origem, tríceps 3 e o quadríceps com 4 cabeças de origem. Outra classificação com relação à inserção, que ocorre quando os músculos se inserem em mais de um tendão, podendo ser 2, 3 ou mais, e quando são 2, são classificados como bicaudados, 3 ou mais, policaudados. Exemplo de músculo policaudado é o músculo extensor longo dos dedos do pé. Continuando, os músculos podem ser classificados ainda quanto à sua forma e ao arranjo. Essa forma e arranjo é dividida de acordo com a disposição das fibras musculares, que são as células musculares. Essa disposição pode ser paralela, oblíqua ou circular. Quanto à disposição paralela das fibras, elas podem ser longas ou largas. Quando elas forem longas, elas vão ter um formato fusiforme. Mas o que significa fusiforme? É quando ela se assemelha a um fuso, ou seja, ela é alongada e com as extremidades mais estreitas do que a parte central. E um exemplo disso é o bíceps braquial. Quando as fibras forem largas, elas vão ter um formato de leque ou triangular também. E um exemplo disso é o glúteo.
Ainda quanto à forma e arranjo, temos a disposição oblíqua. A disposição oblíqua das fibras significa que elas vão estar dispostas de formas diferentes, certo? E, de forma geral, elas são peniformes. Sendo que dentro dessa categoria de peniforme, elas podem ser unipenadas, bipenadas ou multipenadas. Quando elas forem unipenadas, um exemplo vai ser o semimembranáceo, certo? Que é um músculo cujas fibras vão estar dispostas em uma única direção, como se pode ver na imagem. O bipenado, que tem como exemplo o gastrocêmio ou o reto femoral, ele vai se assemelhar principalmente com a pena, que é o nome justamente peniforme, porque se assemelha a uma pena. Então vão ter dois tipos de fibras diferentes, né? Duas direções das fibras. E o multipenado, que tem como exemplo o músculo deltoide, né, que se localiza no ombro, que tem várias disposições diferentes das fibras, certo? Que vão justamente auxiliar em movimentos e rotações diferentes. E por último, temos a disposição circular das fibras, que são circulares, né? Que tem como principal exemplo os músculos orbiculares do olho. Depois, nós temos a classificação quanto ao número de ventres, que de forma simplista é dividida em 3 categorias: os monogástricos, os digástricos e os poligástricos. Os monogástricos, certo, vão ser como se fosse uma única fibra, certo? Por exemplo, o bíceps não vai ter uma divisão, é como se fosse um músculo só. O digástrico tem como exemplo o pescoço, e ele vai ter um tendão intermediário, ou seja, ele vai ter uma divisão no meio do músculo. E o poligástrico, né, eles vão ser várias seções, como por exemplo o músculo do abdômen, que vai ser extremamente dividido, né? Depois, nós temos os tipos de ações musculares. Esses tipos de ações são divididos em pares, porque eles se complementam durante o movimento muscular. Então, primeiro nós temos os músculos flexores e os extensores. Os músculos flexores, eles vão diminuir o ângulo entre dois ossos, enquanto os extensores, eles vão aumentar o ângulo entre dois ossos, certo? Então, se eu estiver fazendo o movimento do braço, de levantar ou de abaixar o braço, vai estar atuando esses dois tipos de ação muscular, né? Então, como o exemplo mostra, né, a flexão do cotovelo, o músculo flexor vai ser o bíceps braquial e o músculo extensor vai ser o tríceps braquial. Depois, nós vamos ter os adutores e os abdutores. Eles são extremamente comuns no aparelho da academia, né? Inclusive, a maioria deles são trabalhados em uma máquina só, esses dois movimentos, que são semelhantes e, ao mesmo tempo, trabalham músculos diferentes, né? Os adutores, eles vão aproximar um membro da linha média do corpo. O que isso significa? Que quando eu estiver fazendo o movimento, por exemplo, o movimento, né, da academia, que é sentado, ou seja, eu vou estar trabalhando no adutor longo, que é a parte de dentro da coxa, então eu vou estar fechando, o movimento vai ser fechando as pernas. Enquanto os adutores, né, abdutores, perdão, eles vão estar afastando um membro da linha média do corpo, como por exemplo, né, nesse mesmo maquinário acadêmico, o glúteo médio, certo? Que vai estar sendo trabalhado ao ser afastado, ou seja, as pernas vão estar abrindo. Depois vamos ter os dois tipos de rotadores. Rotadores, o próprio nome já diz, eles vão estar fazendo um movimento de rotação. Temos os rotadores mediais e os rotadores laterais. Os rotadores mediais, eles vão girar o membro para dentro, ou seja, é uma rotação interna. Enquanto os rotadores laterais, eles vão estar girando o membro para fora, fazendo a rotação externa, certo? Depois vamos ter o pronador e o supinador, que tem a ver com a pegada. Quem treina vai entender que são dois tipos diferentes de pegada. Justamente, né, tem a ver com a palma da mão. Os pronadores vão girar a palma da mão para baixo e os supinadores vão girar a palma da mão para cima. Então, ou a pegada é assim ou assim. Depende do movimento que você quer realizar e do músculo a ser trabalhado.
Depois nós temos os dois tipos de flexores, os flexores plantares e os flexores dorsais. Os flexores plantares têm a ver, né, com a planta do pé, exatamente. Como, por exemplo, o gastrocêmio e o sóleo. O que é que eles fazem? Eles vão apontar o dedo do pé para baixo. É como se você ficasse nas pontas dos pés, né? E os flexores dorsais, eles vão levantar o pé, né, em direção à perna, como, por exemplo, o músculo tibial anterior, que vai estar justamente atrás, né, da tíbia. Depois nós temos os elevadores e os depressores, certo? Também como os elevadores também são conhecidos como levantadores, que justamente vão levantar uma estrutura, né? O músculo vai estar levantando alguma parte do corpo. O exemplo que temos aí é do antebraço, né? Mas o exemplo mais comum, né, o exemplo mais observado é os músculos da face, responsáveis pela mímica facial. Por exemplo, este movimento de levantar as sobrancelhas, né? Então, os músculos levantadores e os depressores são extremamente funcionais para nós, né? Quanto à mímica facial. Depois nós temos os orbiculares e os esfíncteres. Os orbiculares, eles vão fechar aberturas em forma circular, como, por exemplo, o músculo orbicular do olho. E os esfíncteres, eles vão fechar completamente algum orifício que tiver ali no músculo, como, por exemplo, né, o esfíncter anal, o esfíncter uretral. Eles, basicamente, são responsáveis pela permanência de alguma coisa dentro do nosso corpo ou a expulsão, né? Como falado, eles fecham ou abrem um orifício. Já os músculos dilatadores, né, eles vão abrir, eles vão promover aberturas. Um exemplo claro do músculo dilatador é o músculo dilatador da pupila. Nossa pupila, ela reage de acordo com a luz. Então, se eu estiver em um ambiente mais claro, a nossa pupila tende a ficar menor. E se eu estiver em um ambiente mais escuro, nossa pupila tende a dilatar, a aumentar para eu poder enxergar melhor naquele ambiente. Então, o tipo de ação desse músculo é justamente dilatador. Depois vamos ter os protatores e os retratores. Os protatores, eles vão empurrar, vão projetar uma estrutura para frente. E os retratores vão puxar alguma estrutura para trás. Um exemplo de protrator é o serrátil anterior e do retrator o romboide. Ambos se encontram na escápula, certo? Mas tem propostas diferentes. Enquanto um empurra, o outro puxa. Depois temos a classificação quanto à função. As funções musculares, de forma primordial, são divididas em agonista, antagonista e sinergista. O músculo agonista, ele vai ser o músculo principal do movimento. É ele que vai realizar o movimento determinado pelos nervos, pelo comando que foi recebido. O antagonista, ele vai atuar de forma oposta ao agonista. Então, é ele que vai estar regulando a rapidez e a potência. Já o sinergista, ele vai estar auxiliando nos movimentos. Ele vai estar de forma simples, estabilizando a articulação que foi usada para o movimento. Então, como exemplo, temos a flexão, né, do cotovelo, no qual o músculo agonista vai ser o bíceps braquial, o antagonista, o tríceps braquial e o sinergista, né? Que vai estar atuando justamente na articulação do cotovelo, certo? Que vai ser o músculo braquial. Depois nós temos os outros dois tipos de funções, né? Que é o músculo postural e o músculo fixador. O músculo postural tem como exemplo os músculos das costas. E eles são responsáveis justamente pela postura, certo? Então, eles preservam a postura da coluna, ou seja, o formato de S da coluna. Além disso, eles ficam em torno, né, de toda a nossa coluna cervical, distribuindo a força necessária para a realização de algum movimento, para não sobrecarregar a coluna, as articulações. Depois nós temos o músculo fixador, ou também chamado de estabilizador. Essa função muscular tem como objetivo justamente estabilizar um movimento.
Como, por exemplo, né, o músculo do ombro ao levantar o braço. Você está utilizando o músculo do ombro, certo? Por último, quanto à classificação muscular, temos os tipos de contração. De forma simplista, temos a contração isométrica, que é quando não há um movimento, ou seja, quando o músculo está relaxado. Temos a contração concêntrica e a excêntrica. A concêntrica vai estar concentrando e a excêntrica liberando, por assim dizer. Nessa concêntrica, né, também chamada de isotônica concêntrica, o músculo vai estar sendo encurtado, vai ter sim um movimento articular junto, então, ou seja, para a completa realização do movimento, não é só o músculo que vai estar sendo utilizado, mas também a articulação próxima ao músculo. E temos como exemplo o subir a escada, né? Que para você continuar subindo a escada, seus músculos vão estar sendo encurtados, né? Para a progressão do movimento. De forma oposta, temos a concentração isotônica excêntrica, na qual os músculos vão estar sendo alongados, certo? Como, por exemplo, o descer da escada é um alongamento contínuo até você chegar no plano, né? E não ter mais esse tipo de contração. Temos a isométrica, que, como já foi falado, é quando o músculo está relaxado, ou seja, não tem uma alteração na medida ou no comprimento muscular, não há o uso de articulações. E tem como exemplo o plank, que é a prancha, quando você está em pé assim, sem fazer nada. Por último, temos o tipo de concentração, a isocinética. Isocinética tem justamente com a distribuição uniforme, né, da cinética, que tem a ver com o movimento muscular. Então, o tamanho do músculo vai variar de acordo com o que o movimento requerir. Vai ter sim o uso das articulações, e um exemplo disso é quando pessoas estão em reabilitação, ou seja, elas lesionaram algum músculo, algum conjunto de músculos, né, de alguma parte do corpo, e vão fazer a reabilitação para poder ter essa isocinética de novo, trabalhando os músculos em conjuntos para que eles possam exercer sua função plena. Então, tem uma ação contínua, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Letícia e eu vou falar sobre nutrição e inervação muscular. Primeiro eu vou falar sobre a nutrição muscular. Os músculos precisam de energia constante para funcionar. Essa energia vem principalmente do ATP, uma molécula que age como um combustível imediato, sabe? Quando a gente faz atividade física, o nosso corpo utiliza diferentes fontes energéticas. Dentre elas glicogênio, ácidos graxos, creatina, fosfato. Além disso, o oxigênio é essencial para a produção eficiente dessa energia. Agora nós vamos entender como o sistema nervoso controla os músculos. A inervação varia conforme o tipo de músculo. Temos o músculo esquelético, como dá para ver a imagem, como os braços e as pernas. Ele é controlado voluntariamente por neurônios motores. Segundo é o coração, músculo cardíaco, e funciona de forma involuntária. Ele é regulado pelo sistema nervoso autônomo. Tem dois tipos, o simpático, que acelera o batimento cardíaco como em situações de estresse, e o parasimpático, que reduz em momentos de relaxamento. Terceiro e último, o músculo liso, presente em órgãos como o intestino e o vaso sanguíneo. Também involuntário, como o músculo cardíaco, e ele é controlado por hormônios e pelo sistema autônomo. Por último, vou falar sobre lesão neural. Quando o nervo é lesionado, os músculos que ele controla podem sofrer atrofia, perda da massa e da força muscular, devido à interrupção dos sinais nervosos. Isso acontece porque os nervos são essenciais para manter a função e a nutrição dos músculos. Essas são as referências bibliográficas que a gente se baseou para fazer o nosso trabalho. O livro Anatomia Humana, Sistêmica e Segmentar, do D'Angelo Fatini, capítulo 4, e Princípios da Anatomia e Fisiologia, o capítulo 10. Espero que vocês tenham aprendido algo a mais sobre o sistema muscular. É isso, muito obrigada pela atenção.